Olá pessoal, estamos de volta com o segundo vídeo da nossa série do curso livre de Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos no item Autoridade da Doutrina Espírita, que faz parte da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos continuar da parte onde nós paramos no último vídeo, tá? Se você quiser saber o que a gente assistiu no último vídeo, é só voltar o vídeo aí da nossa série, da nossa playlist, que você vai acompanhar direitinho, tá com o título lá, direitinho, Autoridade da Doutrina Espírita, aula 1. Agora nós estamos na aula 2, dando continuidade a todo aquele raciocínio que a gente estava fazendo antes. É bom lembrar que o Kardec ele está desenvolvendo um raciocínio, um argumento, né? Ele está argumentando a respeito da autoridade da doutrina espírita, em que medida a doutrina espírita teria algum tipo de autoridade, né, no espectro do conhecimento humano, da cultura humana, do saber humano, em que medida o espiritismo é legítimo, é relevante, é importante e tem algo a oferecer para o bem da humanidade, para a emancipação do homem, do ser humano, etc. Tá? Então, para a gente tentar entender e compreender se o espiritismo é importante, tem algum valor para a humanidade, inicialmente, né, um passo atrás, nós precisamos defender, argumentar, estudar, enfim, tentar entender se ele tem algum tipo de autoridade, se ele tem algum tipo de credibilidade, de confiança, se o saber espírita é um saber garantido e que, portanto, merece a confiança da comunidade humana em geral e pode trazer alguns benefícios para os seres humanos, consequentemente, tá? Então, continua lá Kardec, no seguinte sentido, diz Kardec, sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença de suas capacidades, então atenção, os espíritos, eles são diferentes e, portanto, têm capacidades diferentes. Mas por que os espíritos são diferentes e, consequentemente, eles têm capacidades diferentes? Longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Então, individualmente considerados, os espíritos estão longe da posse da verdade. De novo, o Kardec traz aquela ideia de que se você consultar apenas um indivíduo, da mesma forma como se você consultar apenas uma pessoa encarnada, seja o ser humano que for, ele não consegue te nutrir, te alimentar, ele não consegue te oferecer individualmente, a partir só da única visão que essa pessoa tem de forma isolada, ela não consegue te oferecer uma visão mais profunda, mais ampla, mais genérica, mais universal e, portanto, mais precisa do que seja algum tipo de verdade, do que seja a verdade. Uma pessoa individualmente ela não consegue trazer a verdade não consegue esgotar o máximo de informação disponível sobre qualquer tipo de assunto. Vou dar um exemplo. Um professor de física ele não consegue trazer todas as informações sobre a física sozinho para várias pessoas. Um professor de física sozinho não consegue ensinar física, né? Não consegue trazer todos os meandros, os detalhes, toda a universalidade do saber construído pela ciência da física para todas as pessoas. Um professor sozinho não detém todo o saber da física. Porque a física tem vários segmentos, várias áreas, né? Várias particularidades e que, conforme as especialidades, uns dominam uma coisa e outros dominam outra. Eu vou abrir a tela aqui para você enxergar melhor, já ia me esquecendo aqui, tá bom? Então vamos lá, continua Kardec. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença de suas capacidades, então Kardec está dizendo que os espíritos são diferentes, sobretudo também, não só, mas sobretudo nas suas capacidades, nas suas qualidades, né, no seu saber, no seu conhecimento, na sua informação, ok? Longe de se achar, longe acham de estar individualmente considerados, atenção, porque individualmente considerados, sim. Mas se você somar a coletividade dos espíritos, cada qual trazendo a sua contribuição de informação, de saber, de conhecimento, você tendo esses ensinos individuais somados, reunidos coletivamente, aí você começa a ter uma outra consideração, porque aí você está reunindo aquilo que eu falei anteriormente no vídeo anterior. Você consegue reunir um corpo de doutrina, você consegue formar uma massa crítica de conhecimento que em conjunto forma aí aquele corpo de doutrina, forma aquela base, aquele conjunto de informações, de conhecimentos que dão características a um determinado saber. No nosso caso aqui, o saber espírita.
Nós sabemos também que nem a todos é dado penetrar certos mistérios. Ou seja, nem todo espírito consegue aprofundar-se em todos os conhecimentos ou em determinados detalhes, determinadas especificações, particularidades, né, do leque infinito de conhecimentos, de saberes que estão disponíveis para nós, encarnados, mas também desencarnados. Ok? Não dá. Né? Não são todos os espíritos que têm acesso ao máximo de sabedoria, ao máximo de conhecimento, ao máximo de discernimento, de cultura. Por quê? Porque são diferentes. Cada um está num estágio específico de evolução. Uns estão mais evoluídos, outros estão menos evoluídos, uns estão mais atrasados, outros estão mais adiantados, alguns estão no começo da sua evolução, outros já estão mais no meio, outros já estão mais chegando no fim. Então uma diversidade, não só de personalidade, de identidade de cada espírito, da sua individualidade, mas também uma diversidade de personalidades, uma diversidade de psicologia, uma diversidade de saberes, uma diversidade de sentimentos, uma diversidade de inteligências, e, portanto, uma diversidade de qualidades, de capacidades, né? Então, cada um tem a sua característica particular, cada um está no seu estágio específico de evolução. Então, cada um sozinho, isoladamente, não pode oferecer o total do saber espiritual. Mas coletivamente considerados, isso se modifica. Porque ao exemplo de um infinito, quase infinito quebra-cabeça, cada espírito representa aquela peça do quebra-cabeça que, quando ele todo montado, considerado no conjunto do quebra-cabeça, todo montadinho, todo certinho, aí você tem a visão integral do todo. Aí você consegue alcançar o todo do saber, da informação, do conhecimento que está sendo construído e oferecido por aqueles espíritos. Tá? Só para efeito de exemplo, tá bom? Também nós temos noção de que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. O saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Ou seja, cada saber, cada conhecimento, cada informação que o espírito traz, ela é proporcional à sua depuração. O que é depuração, Álvaro? É a sua evolução, o seu grau de desenvolvimento, de evolução intelectual e moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais sábio ele é, mais conhecedor ele é. Então, portanto, mais confiável a informação que ele traz, mais precisa, mais próxima do ideal de verdade que nós buscamos é a informação que ele traz. O que não significa que nós temos que abrir mão da nossa racionalidade, do nosso pensamento crítico, né, do nosso senso crítico, para analisar a informação que o espírito traz, seja ele qual for. Seja ele qual for. Nós temos que exercer, depois nós vamos ver com mais tranquilidade, o nosso controle através do exame da razão, através da análise crítica, né, da avaliação. Tem que fazer isso, não tem como, tem que ter um controle. Controle aqui não é no sentido autoritário, no sentido de você limitar, de você censurar. Controle é no sentido de monitoramento. Controle aqui é um conceito científico, de você fazer verificações daquelas informações que são trazidas. Você tem que verificar, ver se elas são corretas, se elas são verdadeiras, se elas têm um fundo uma base de fundamentação minimamente razoável, coerente, ok? Sabemos que os espíritos vulgares, eles mais não sabem do que muitos homens. Então, os espíritos vulgares, ou seja, os espíritos imperfeitos, né, quando você lembra lá da escala espírita, tem várias gradações, vários graus de evolução. E o dos mais baixos, dos mais ignorantes, são os espíritos imperfeitos ou ignorantes, porque eles são vulgares. Então, no geral, eles são igual aos homens aqui na Terra, igual a gente aqui, igual os encarnados. Eles não sabem mais do que a gente. São muito parecidos conosco. Entre eles, como entre estes, ou seja, entre os espíritos vulgares, os espíritos imperfeitos, os espíritos atrasados, entre esses, também entre os homens encarnados, existem presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram. É o espírito presunçoso, arrogante, orgulhoso, é o pseudo-sábio, né? É o malicioso, é o arrogante, é o soberbo.
ele é presunçoso, ou seja, ele finge que sabe o que ele não sabe. Ele não aceita a sua própria ignorância, ele não é humilde a ponto de não só aceitar, como confessar a sua ignorância diante das informações que os encarnados pedem para eles, diante das perguntas que lhes são feitas. O que ele faz? Ele prefere fingir que sabe. A sua presunção, o seu orgulho, a sua vaidade não permite que ele seja humilde, que ele reconheça a sua ignorância e que ele dê orientações corretas para aqueles encarnados que o estão perguntando, que o estão questionando, né? Olha, ele diz, olha, eu não sei, né? Isso aí eu não conheço, está longe da minha capacidade, acho melhor vocês conversarem com um espírito mais evoluído, um espírito mais instruído do que eu. Que julgam saber o que ignoram. Tem também os espíritos sistemáticos que, atenção, tomam por verdades as suas ideias. Esse aqui é o espírito fanático, sistemático, ele é tão preso naquilo que ele julga saber, ele considera que o seu saber é o único, é o absoluto, de tão sistemático que ele é, de tão arrogante, de tão ensimesmado, né? De tão ensimesmado, que o seu nível de sistematicidade é tão grande, que ele não reconhece a continuidade, a diversidade, a possibilidade do saber que ele possui ter outras possibilidades, que ele pode se ampliar, que ele pode se enriquecer, que ele pode se complementar. Não, ele se prende. O sistemático é escravo das próprias ideias, né, dos próprios preconceitos. Porque sistemático que ele se engana, ele se ilude, ele se trai, ele trai a si próprio e toma as suas verdades, as suas ideias como se fossem as verdades absolutas. E aí eles transmitem isso àqueles inocentes, àqueles despreparados que vão conversar com esse tipo de espírito e não conseguem distinguir com que tipo de espírito está conversando, e aí aceita tudo que o espíritozinho fala, né? São os carolas do movimento espírita, são os crédulos do movimento espírita, né? São os sensacionalistas, os deslumbrados do movimento espírita, que querem a todo momento uma novidade, né? Ficam bajulando os espíritos novidadeiros, né? Para poder trazer informação, novidade a todo momento, sendo que a gente não conseguiu nem digerir as informações que a própria codificação trouxe para a gente. Quem aqui em sã consciência pode dizer que já digeriu, que já mastigou, que já entendeu, que já se aprofundou, que já domina totalmente e aplica na sua vida integralmente todo o saber que a doutrina espírita trouxe para a gente através da codificação coordenada por Allan Kardec? Claro que não. Então, se a gente não conseguiu nem desenvolver o que as mais de 20 obras da codificação preparadas por Allan Kardec trouxeram pra gente, quanto mais as possíveis novidadezinhas, as novelinhas, os romances aí, tudo confuso, tudo estranho, trazem pra gente. Porque primeiro, antes da gente dar credibilidade às informações que vêm do mundo espiritual, nós temos que aprender como lidar com essas informações. Senão o que a gente faz? A gente fica refém dos fofoqueiros do mundo espiritual, dos mentirosos do mundo espiritual, dos enganadores do mundo espiritual, dos sistemáticos, dos presunçosos, dos melindrosos, dos pseudo-sábios. Nós não podemos abordar o mundo espiritual com infantilidade, com inocência, com falta de experiência, com falta de discernimento. E essas coisas, com maturidade intelectual e cultural, nós temos que desenvolver isso em nós, gente. A exemplo do próprio Allan Kardec, um homem que se preparou do ponto de vista científico, filosófico, cultural, e, portanto, tinha condições de abordar o mundo espiritual com critério, com cuidado, com responsabilidade, com método, com técnica. Técnicas de pesquisa, as possíveis na época dele, técnicas de análise do discurso, análise do que os espíritos estão falando, né? Técnica de crítica do que eles estão falando, crítica no sentido de um método, né? Você fazer uma análise crítica do texto que o espírito mandou, da mensagem que ele comunicou. Por quê? Porque você está trazendo um ensinamento.
E esse ensinamento que você está trazendo e oferecendo para a humanidade, para ele ter valor, para ele ser reconhecido e, portanto, ser acolhido pelo restante da humanidade, ele tem que ser um conhecimento respeitoso, com credibilidade, tem que ter autoridade. E não é autoridade sobre palavra, é autoridade no seu conteúdo, sendo reconhecidamente, publicamente reconhecido pelas pessoas, pela comunidade, pela sociedade, como algo sério, algo relevante, algo que traz importantes orientações, importantes informações que contribuem para o melhoramento do ser humano, da humanidade em geral. Porque se for uma coisa frugal, boba, inocente, sentimentalista, fanática, cheio de credulidade, não faz sentido, não é acolhido, porque não traz nada de novo do ponto de vista de mobilizar, de movimentar, de provocar a nossa melhoria individual e coletiva. E olha que interessante aqui, ó, isso aqui é muito importante, ó. Enfim, só os espíritos da categoria mais elevada, ele está dizendo só, ele não está dizendo talvez, quem sabe não, só os espíritos da categoria mais elevada que já estão completamente desmaterializados, isso é um requisito, é indispensável que o espírito esteja na categoria mais elevada, ou seja, os que já estão completamente desmaterializados, ou seja, estão completamente livres de qualquer influência da matéria, seja influência física, seja influência emocional, seja influência psicológica, seja influência de hábitos e de costumes que ficam cristalizados, automatizados na nossa rotina aqui, automática de vivência do dia a dia, sejam desmaterializados do ponto de vista dos vícios, das dependências, dos apegos, ok? Só esses que se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Isso aqui é estar desmaterializado do ponto de vista sociocultural. Você está despido das ideias e preconceitos terrenos, ou seja, você não está escravo da sua rotina social, cultural, de relacionamentos, de convivência, né, da sua rotina de trabalho, de estudo, dos seus hábitos e costumes de uma vida de encarnado. Você não pode ser um espírito de categoria mais elevada se você está preso, escravizado aos seus hábitos e costumes da vida de encarnado. O que não significa que você seja indiferente à vida de encarnado, ou à vida dos encarnados, ou a tudo que você aprendeu, construiu de bom, tudo que você alimentou de bom, tudo que você adquiriu de bom, inclusive sentimentos, afetos, amores. Não. Mas você tem que ser despido dessas ideias e preconceitos terrenos, ou seja, daquilo que te faz mal do ponto de vista da vida de encarnado. Senão você não consegue raciocinar. Isso interfere na sua intelectualidade, na sua racionalidade, no seu bom senso, no seu discernimento. E, portanto, vai atrapalhar o seu julgamento e vai atrapalhar a sua compreensão, o seu entendimento mais profundo, mais correto, mais preciso, mais equilibrado da realidade espiritual. Portanto, isso vai atrapalhar a informação que você vai trazer. E se vai atrapalhar a informação que você vai trazer, você vai ensinar errado. Vai ser um espírito que vai ensinar errado. E quem está aqui encarnado, recebendo a comunicação desse espírito que está ensinando errado, vai aprender errado e vai divulgar errado. E aí o espírito não vai ter credibilidade, respeitabilidade nenhuma diante da sociedade. Vai ser visto como uma brincadeira de bobo, uma coisa boba. Atenção para isso, gente. Isso é muito sério. Vocês têm que estar atentos a isso. Isso é uma das coisas mais sérias e que muitos de nós passamos longe desses textos aqui. Esses textos é para a gente ler a vida inteira. Para que a gente não se esqueça desses apontamentos importantíssimos e necessários para a nossa formação como espírita. Eu diria mais, na nossa formação como espírita e, sobretudo, aqueles espíritas que são divulgadores do espiritismo. Você que é palestrante, coordenador de grupo, orientador de estudo. Atenção para isso.
dirigente, você que é escritor espírita, você que é médium, tem que ler isso aqui todo dia. Tem que ser seu livro de cabeceira. Essas informações que eu estou trazendo aqui, há outros que eu vou trazer também. Essa é a minha opinião, eu sugiro que você faça isso. Se a gente quiser ter um espiritismo sério, um espiritismo íntegro, né, com integridade, com notoriedade, né, gente? No meio de tanta coisa que já é tão ridicularizada por aí, né? Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer para a doutrina espírita. Né? Continua. Mas também é sabido que os espíritos enganadores, olha isso aqui. Os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Isso mesmo. Existem espíritos enganadores que não têm escrúpulo nenhum, não têm vergonha nenhuma de tomar o nome de uma pessoa importante, de uma autoridade importante, de uma personalidade importante, reconhecida na cultura humana encarnada, para poder se passar por essa pessoa, fingir que é essa pessoa, só para poder transmitir as suas utopias, os seus sonhos irrealizáveis, as suas ideias distorcidas, os seus preconceitos como se fossem verdades. Eles douram a pílula, né? Traz aquelas frases bonitas, aqueles discursos bonitos, empolados, palavras bonitas, rebuscadas, um discurso meio poético, mas é tudo espírito enganador, falso espírito, pseudo-sábio, que criam uma aura de espírito superior, de espírito evoluído, às vezes usam até nomes importantes, nomes considerados no nosso meio social encarnado, para poder transmitir mentira, falsidade, ideias irrealizáveis, utopias, sonhos irrealizáveis, para poder enganar os crédulos, os incautos, aqueles que estão despreparados, aqueles sonhadores, assim, meio, né? Aqueles que querem novidades, aqueles que querem, né, que estão querendo um guia, estão querendo um líder, estão querendo ser ovelhinhas pacatas para seguirem o líder, o guru, o espírito, seja lá quem for. Não, gente. Nós já ultrapassamos, estamos na era da razão. Nós temos que ser autônomos, inclusive autônomos do ponto de vista do nosso pensamento, do nosso raciocínio. A nossa espírita tem como base, a nossa doutrina espírita tem como base a fé raciocinada. A nossa fé não pode ser uma fé irracional. Ela tem que ser uma fé raciocinada. Nós temos que gostar de estudar, gostar de analisar, de verificar, de confrontar. Temos que usar a nossa razão. Eu não posso só acreditar cegamente. Eu não posso ter uma fé cega, uma fé irracional. Isso é uma armadilha ao fundo do poço. Você não pode ficar como uma ovelhinha pacata sendo conduzida por um espírito aí qualquer não, ou por qualquer espírito que seja. Você tem que exercer a sua autonomia como espírito, a sua integridade. Você é uma individualidade, você não é ovelhinha de espírito, não. Cadê a sua coragem intelectual? A sua firmeza de caráter, como diz Kardec, né? Tem que ter firmeza de caráter para você se impor, né, e acolher aquilo, o ensino que o espírito está trazendo, desde que aquele ensino faça algum sentido, seja razoável, seja algo maduro, né? Senão não faz sentido. Daí resulta, atenção, daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. O que é ensino exclusivamente moral para Kardec? Atenção para isso, não é o ensino moralista. O ensino exclusivamente moral é o ensino que fala dos princípios e fundamentos ético-morais para as pessoas aplicarem nas suas vidas.
São sugestões, ideias, comentários, orientações de aplicação ética e moral, cujo objetivo é tornar as pessoas melhores, pessoas mais bondosas, pessoas mais caridosas, mais gentis, mais fraternas, mais solidárias, mais prestativas. Isso é que é o ensino exclusivamente moral. Aqui nos ensina a sermos mais trabalhadores e menos preguiçosos, a sermos mais dedicados, a sermos mais colaborativos, a buscarmos sempre o bem das coisas, o bem das relações, o bem econômico, o bem do trabalho, o bem na política, o bem na família, o bem na religião, o bem na convivência comunitária e familiar. Esse é que eu ensino exclusivamente moral. É buscar princípios e valores gerais, universais, éticos e morais, que qualquer ser humano pode aplicar na sua vida, independente da sua religião, da sua crença, da sua fé, do seu sexo, do seu gênero, da sua posição ou condição social, independente da sua etnia, da sua origem. Esse é o ensino exclusivamente moral. Fora disso, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual sem cunho de autenticidade. Por quê? São as revelações aí que empolgam um monte de gente aí, despreparada, um monte de gente fanática, um monte de gente beata aí, crédula, sentimentalista, chorona, emocionada. O que é ensino que não é exclusivamente moral? É quando o Espírito vem falar de coisas do nosso dia a dia aqui, da nossa realidade, da nossa rotina, vem falar sobre revelações sobre trabalho, sobre sorte, sobre dinheiro, sobre relacionamento, né, conjugal, vem dar detalhes sobre questões materiais, questões científicas, questões tecnológicas, questões de governo, questões de partido político, de ideologia política. Ou seja, tudo aquilo que depende do nosso esforço como encarnado. O que depende do nosso esforço como encarnado, gente, seja na religião, na educação, na cultura, no trabalho, na ciência, na saúde, no transporte, no saneamento básico, no clima e no meio ambiente, na economia, na indústria, no comércio, na geopolítica, nas relações internacionais. Tudo que tem a ver com a nossa atividade de encarnado não é papo de espírito desencarnado. Não está na pauta do mundo espiritual ou de espíritos evoluídos, de espíritos que estão numa categoria elevada, de espíritos sábios, de espíritos evoluídos. Não está na pauta deles tratar dos detalhes, tratar dos meandros, tratar da nossa rotina, do nosso cotidiano prático, dia a dia. Se ele trata disso, pode suspeitar que é um espírito enganador, mentiroso, pseudo-sábio, que está querendo te enrolar. Está querendo te enrolar. Outra coisa que espírito evoluído, elevado, sábio, não entra em detalhes é de revelação do mundo espiritual, fora das questões ético-morais. Se tem espírito aí descrevendo o mundo espiritual, os detalhes do mundo espiritual, onde os espíritos vivem, o que eles têm, comem, vestem, como é que eles se locomovem. Se está descrevendo detalhes da rotina prática dos espíritos no mundo espiritual e detalhes muito parecidos com a nossa realidade material, ou semelhantes, ou análogos, pode suspeitar. Quanto mais o ensino de um espírito ele se afasta do ensino ético-moral e vai para outras coisas, pode colocar a pulga atrás da orelha, pode colocar de molho aí. Porque aí tem. E Kardec é taxativo, sem cunho de autenticidade. Por quê? Porque fora da questão ético-moral, você tem como verificar? Você tem como verificar? Por exemplo, se o espírito está trazendo uma revelação do ponto de vista científico, um espírito qualquer, está falando de ciência,
está trazendo informações sobre ciência, sobre descoberta, trazendo detalhes e orientações de como fazer isso e aquilo do ponto de vista tecnológico. Você tem como verificar essa informação? Qual é o grau de autenticidade dessa informação? Qual a capacidade que você tem de verificar se aquela informação que o espírito está trazendo cientificamente falando? Como é que você consegue comprovar isso? Como é que você prova o que ele está falando? Não tem como provar. Quando o espírito vem dar uma descrição de uma realidade do mundo espiritual, vem descrever em detalhes roupas, objetos, ambientes, comunidades, moradias, até móveis, né? Móveis, mobiliário, tecnologias do mundo espiritual. Como é que você consegue provar a autenticidade disso? Como é que você consegue reunir provas e evidências de que isso que o espírito está falando, esse tipo de descrição é autêntica? Você não tem como provar isso, logo isso é irrelevante. Isso só gera polêmicas e discussões e não acrescenta em nada na nossa evolução ética e moral. Qual é a vantagem de você saber se existe ou não um computador, um supercomputador no mundo espiritual? Se é que ele existe. Qual é a vantagem de você descobrir que existem telões do mundo espiritual que monitoram a vida dos encarnados? Em que isso muda na sua ética? O que isso muda no seu comportamento, na sua relação com a sua família, com seus pais, na sua relação com o seu par conjugal, nas suas relações de trabalho, nos sentimentos e nos pensamentos que você nutre em relação ao outro? O que isso muda na sua personalidade como pessoa, no seu caráter? Você saber que tem um ônibus que transporta espírito no mundo espiritual. Não muda nada isso em você. Ao contrário do ensino, das orientações, das exortações, da motivação, do estímulo ético-moral, de transformação ético-moral, de mudança mental e de comportamento que os espíritos pedem. Espíritos elevados, espíritos autenticamente elevados, verdadeiramente elevados, evoluídos e bondosos, trazem pra gente. Tá vendo, gente, como é que a coisa é séria? Porque isso aí gera muita polêmica e muita brincadeira e pode entrar muita coisa errada e mentirosa nesse espaço aí, nesse campo. Se sair do núcleo ético e moral, você perde o controle. Aí entram os novidadeiros, os pseudo-sábios, os espíritos fantasiosos, os espíritas crédulos, os deslumbrados. Os famosos espíritas deslumbrados, que não exercem a sua razão, sua fé raciocinada, seu pensamento crítico, e são levados, enganados, iludidos por espíritos mentirosos, enganadores, falsos, vaidosos, hipócritas, prepotentes, orgulhosos, que ficam felizes em levar você para o caminho errado, em distrair a sua atenção. Ao invés de espírito bom é aquele que foca a sua atenção, que chama a sua atenção e a minha para as nossas questões éticas e morais. O que nós precisamos evoluir é aí. É espírito que nos estimula a estudar, a desenvolvermos culturalmente, que nos estimula a termos comportamentos melhores do ponto de vista do amor, da bondade, da caridade, da gentileza, da fraternidade. Isso é que é espírito bom. E a gente tem que aprender a discernir esses espíritos dos outros, gente. Senão nós somos enganados. Atenção para isso, é Kardec que está dizendo, hein? É o codificador da doutrina espírita. É o espírito escolhido por Jesus para ser o coordenador encarnado da codificação espírita. Não é qualquer pessoa, não. Vou voltar aqui. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual. É um caráter individual. Então não tem força de ensino coletivo, não está dentro do controle universal. É uma opinião pessoal. Que devem ser consideradas aqui, opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las como verdades absolutas. É imprudente você aceitar e ainda mais propagar levianamente como verdades absolutas ou como verdades universais ensinos de espíritos enganadores. É muita responsabilidade nossa, então nós temos que ter esse filtro antes
de aceitar e antes ainda mais de publicar, gente. Olha o que o Kardec está dizendo aqui, é imprudência e até leviandade, que está falando aqui, ó, levianamente, né? É imprudente você aceitar e propagar, porque isso denota leviandade da sua parte. Da parte daquele que publica essas informações de espíritos sem checar, sem analisar, sem examinar, sem confrontar, sem exercer o exame e o pensamento crítico. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade, isso é uma sacanagem com o espiritismo, com a doutrina espírita, com o movimento espírita. Quem é conivente com isso aqui? E isso não é de agora, não. Isso acontece desde quando Kardec codificou a doutrina espírita. Você tem um monte de aproveitador, canalha, infiltrado no espiritismo, encarnado e desencarnado, que está tentando desvirtuar a doutrina espírita desde a sua formação. Kardec foi alertado disso pelo seu espírito protetor na época, que isso também ia acontecer. Cismas, dissensões e essas tentativas de destruir o edifício do espiritismo, de dentro para fora. E isso acontece até hoje, gente, em movimentos grandes, em instituições espíritas grandes, até federações. Isso é uma vergonha. Isso tem que ser mudado. Isso tem que ser chamado a atenção, alertado e tem que ser mudado. Porque já está aí o espiritismo mesmo lá de Kardec, né, que veio com Kardec. Se você analisar, der uma olhadinha em volta, ele já foi praticamente engolido por um outro tipo de espiritismo que não cumpriu essas orientações de Kardec, que não aplicou isso aqui, ó, nas comunicações, nas mensagens que receberam, aceitaram e propagaram levianamente como verdades absolutas. Não vou falar aqui não, mas você faz uma ideia do que eu estou querendo dizer. Faça suas pesquisas da internet que você vai ver. Desculpa a minha indignação, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque da minha parte eu já me decepcionei muito com o movimento espírita por causa disso. Mesmo. Né? Porque esse tipo de informação, esse tipo de fala que eu estou tendo aqui com vocês, poucas pessoas vão ter, e os que têm, eles são afastados do movimento, eles são silenciados, eles são invisibilizados. Porque essa fala aqui, ela fere interesses, ela melindra o fanatismo de alguns, ela melindra a imprudência de alguns, ela melindra a credulidade de alguns, ela melindra o deslumbre de alguns que só querem ter fé, mas não querem ter fé raciocinada. Porque fé raciocinada dá trabalho. Exercer a fé raciocinada dá trabalho, exige esforço. E as pessoas só querem ficar emocionadas e chorando. Abobalhados, ai que espírito bonito, olha o que ele falou, olha o que ele disse, eu quero chorar, põe uma música de fundo. Música é importante, gente, emoções são importantes, mas elas não podem turvar a nossa racionalidade, o nosso exercício autônomo do pensamento crítico e livre. Isso é um atributo, faculdade do espírito. O espiritismo ensina também. A inteligência é uma faculdade do espírito, a capacidade de pensar, de exercer a nossa própria autonomia. Tem que pensar sobre isso, gente. É muito sério. Tá? Eu estou trazendo a minha pequena contribuição aqui para essa questão. Continua Kardec, agora vai nos ensinar um pouco sobre como é que a gente vai fazer essa análise. Como é que a gente vai analisar o que o Espírito está dizendo. Né? Ele vai dar um esboço do método que ele mesmo aplicou no tratamento das mensagens, das comunicações que chegaram até ele. Mais de 3.000, tinha época que Kardec chegou a receber, vou repetir, mais de 3.000 mensagens mediúnicas do mundo inteiro no gabinete dele. Você daria conta sozinho de ler, analisar, tabular, catalogar, sistematizar mais de 3.000 comunicações mediúnicas na sua casa? No seu escritório? Pensa nisso. Esse foi o esforço de Kardec. Tanto que ele tinha até secretário para ajudar, né? Porque a coisa era pesada. E não tinha computador, não tinha chat de GPT, não tinha inteligência artificial, não tinha nada. Era na mão. Aqui, ó. Escrevendo na luz, a luz baixa, luz de vela, luz de lamparina. E aqui, ó, na peninha molhada na tinta. Vai vendo aí.
Vamos lá, diz Kardec. O primeiro exame comprovativo, ou seja, o primeiro exame comprobatório, o primeiro exame que vai trazer, que vai ajudar a comprovar as informações que você está recebendo do espírito, que a doutrina espírita recebe dos espíritos, o primeiro exame é, pois, sem contradição, o da razão. Amigão, o primeiro exame que você vai ter quando você lê uma mensagem espírita, quando você lê um livro espírita, os ditos romances aí, e seja qualquer um, é a razão. Você tem que raciocinar. Kardec não escreveu aqui. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da fé. Ele não falou fé, você reparou? Então a primeira coisa que você vai aplicar para analisar o que um espírito está trazendo como uma comunicação, numa mensagem, num livro, é a sua razão. Você tem que aplicar a racionalidade na mensagem como um método de exame. E atenção, ele continua. Ao qual cumpre e submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Vou até mudar a cor aqui. Sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Sem exceção, você vai examinar racionalmente tudo o que venha dos espíritos. Aí você pode falar assim, ah não, Álvaro, não dá pra mim não, isso é muita coisa, isso aí dá muito trabalho, então não faça. Então não leia, então não acolha, não aceite, não divulgue. E procure outra corrente religiosa espiritualista para você seguir. Não tem como. Não tem como ser espírita, porque elementarmente ser espírita é você ler mensagens, comunicações e livros espíritas, correto? Correto? Né? Até uma frase muito conhecida que o espiritismo é a religião do livro. Ok? Então se você não está disposto a ler, estudar, analisar, examinar racionalmente, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos, então eu sinto muito. Acho melhor você rever os seus conceitos, ver se vale a pena você continuar no espiritismo, né? Se você dá conta, se você tem disposição. Estou dizendo que você tem que saber tudo, não, gente. E tem que ser uma mente prodígio, um superdotado, não. O que está pedindo aqui é o nosso esforço. É só um movimento de esforço da nossa racionalidade para a gente examinar tudo que vem dos espíritos, para que a gente consiga extrair deles o que tem de melhor e para que a gente não seja enganado. Você quer ser enganado? Vamos dar um exemplo aqui. Você aqui no seu dia a dia, você aqui nas suas relações. Vamos supor, lá no seu trabalho. Você gosta de ser enganado pelo seu colega de trabalho? Você gosta de ser enganado pelo seu parceiro conjugal? Ou sua parceira conjugal? Você gosta de ser enganado pelo seu filho? Você gosta de ser enganado pelo cobrador de ônibus? Gosta de ser enganado pelo caixa do banco? Ué. Se você não gosta de ser enganado em nenhum momento da sua vida, você gosta de ser enganado pelos espíritos? Que são invisíveis? Você não pode tocar, você não pode ver. Ah, tudo bem, no dia a dia você não quer ser enganado aqui. Você não quer ser enganado pelo açougueiro, pelo padeiro, pelo médico. Isso você não quer ser enganado. Você briga, né? Você acha ruim, não é isso? Você cobra seus direitos. Aí você é assertivo, você é corajoso. Mas na hora de ler uma mensagem de quem você não sabe quem escreveu, você não sabe o espírito, você não está vendo, não está tocando, você não tem nenhum controle material para fazer. Você não vai exercer o controle da razão? Da sua racionalidade? Você precisa analisar o texto. O que o texto está dizendo? E uma coisa muito importante, que pouca gente se interessa, que está fazendo falta, inclusive, não só no movimento espírita, mas fora do movimento espírita, na cultura geral, uma coisa chamada interpretação de texto. Você já reparou quantos equívocos absurdos, bobos, equívocos assim, banais, mas vergonhosos, muita gente anda cometendo nos últimos anos porque não sabe aplicar, não sabe exercer a interpretação de texto. E a interpretação de texto, não sei se você sabe, deixa eu falar bem baixinho para você entender. Saber interpretar texto, o método da interpretação de texto, é um dos métodos de você aplicar a razão na compreensão das ideias apresentadas por um texto. Seja um texto aqui do nosso dia a dia, de pessoas encarnadas,
de um escritor, de um jornalista, de um professor, ou seja, o texto ditado ou psicografado por um espírito. Faça a mesma coisa, criatura. E continua Kardec. No mesmo método, o exame comprobativo, o primeiro deles é o da razão, aplicado sem exceção. Não tem exceção, gente. Ah, não, mas foi o espírito psicografado pelo Chico Xavier. Não interessa, é sem exceção. Tudo que venha dos espíritos. Se foi psicografado pelo Chico Xavier, se foi psicografado pelo Divaldo Franco, se foi pela Ivone Pereira, se foi o Bezerra de Menezes, se foi Allan Kardec, não interessa, tem que examinar todos, sem exceção. Tudo que venha dos espíritos tem que ser examinado primeiro pela razão, sem exceção. Continua. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso. Primeiro ponto. Se a teoria que o espírito apresenta está manifestadamente em contradição com o bom senso, sinal de alerta. Manifestadamente com uma lógica rigorosa, em contradição com o bom senso, em contradição com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, ou seja, com os dados científicos atualmente adquiridos, com os dados científicos que nós temos mais atuais aí à disposição, se a teoria, as ideias, as informações que os espíritos trazem, elas estão em manifesta, ou seja, em evidente, em clara contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Deve ser rejeitada. Vou repetir. Deve ser rejeitada. Se o que o espírito está ensinando é coisa estranha, é esquisita, é esdrúxula, não tem bom senso, não é razoável, se o que o espírito está ensinando não segue uma lógica rigorosa, Álvaro, não sei o que é lógica rigorosa. Vai estudar, criatura. Para de ficar estudando aí pelo WhatsApp. Para de ficar estudando pelos vídeos do YouTube. Para de ficar estudando pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook. Vai ler livro. Vai pesquisar artigo. Para de ficar lendo meme, vendo meme, se informando por meme, fake news, WhatsApp. Senta o seu traseiro na cadeira e vai ler livros. Forma uma bibliografia boa para você. Livros de filosofia, livros de sociologia, de cultura. Vai enriquecer sua massa encefálica, criatura. Para você desenvolver o seu raciocínio, o seu discernimento. E, consequentemente, você vai desenvolver o seu bom senso, a sua lógica, os seus critérios. Você vai amadurecer. E vai ter mais responsabilidade e honestidade intelectual. Então, se a teoria que o espírito está trazendo, ela é manifesta, está em manifesta contradição. Manifesta contradição com bom senso, com a lógica rigorosa. Com bom senso. Com a lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, ou seja, com as informações científicas já disponíveis, já atualizadas até o momento, deve ser rejeitada. Vou botar de azul aqui. Rejeitada. Por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Não interessa quem aceita. Quem assina, perdão. Porque a gente viu aqui em cima, a gente viu aqui anteriormente, ó, os espíritos enganadores não escrupulizam, ou seja, eles não têm vergonha na cara de tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Os espíritos enganadores, eles não têm vergonha na cara de pegar um nome de uma pessoa importante para fingir que é ela, para trazer informação mentirosa, para enganar os encarnados. Isso para eles é um prazer. Quanto mais a gente está preso na ignorância, mais satisfeitos os espíritos enganadores, os mentirosos, os falsos ficam.
Eles têm prazer em deixar a gente no atraso. Então, quanto mais você evita estudar, desenvolver a sua leitura, seu estudo, mais os espíritos enganadores, os espíritos maldosos ficam felizes porque você está atrasado. Eles estão atrapalhando o seu próprio progresso. E para eles é motivo de alegria. Você está dando alegria para eles. Sabe por quê? Porque como eles estão atrasados, estão em sofrimento, eles têm inveja de quem está avançando, de quem está crescendo, de quem está evoluindo. Então o máximo que eles puderem fazer para atrasar outras pessoas a ficar também atrasada como eles estão, eles fazem. Essa é a armadilha. Essa é a sacada. Esse é o pulo do gato. Então acorda, gente. Acorda. Continua Kardec. Eu vou encerrar por aqui, tá? Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos. É lógico. Por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Ou seja, Kardec é o bom senso, né? Está sendo ponderado aqui. Lógico, você pensou isso aqui que ele falou. Né? Ele está dizendo o seguinte, lógico, o exame da comunicação dos espíritos vai ficar incompleto em muitos casos. Por quê? Porque a própria pessoa que está examinando, ela não tem a capacidade ainda totalmente desenvolvida de fazer esse exame, né? Ela é ignorante ainda, né? E também ela tem tendências de tomar as suas opiniões como o único juízo da verdade. Então, duas coisas. Ou a pessoa ela é ignorante para fazer esse exame sozinha, ou ela é ignorante a ponto de tomar as suas ideias como o único filtro, o único juízo para fazer uma análise se aquela informação que o espírito está trazendo é verdadeira ou não. Desse jeito, continuou Kardec, assim sendo, o que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmo? Ou seja, se você não tem segurança, e eu acho que ninguém deve ter, né? Nenhum ser humano de bom senso, nenhum ser humano com as ideias equilibradas, sem nenhum ser humano em sã consciência, confia cegamente e absolutamente na sua capacidade individual de conseguir dar conta do exame integral e perfeito das informações trazidas pelos espíritos, dos conhecimentos que supostamente os espíritos estão trazendo. Então, se você sozinho não dá conta, é óbvio, seja humilde, tenha humildade. O que você faz? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Ou seja, você não vai confiar só na informação que um espírito apenas trouxe para você. Depois que você examinou com a sua razão, sem exceção, você avaliou as contradições a partir do bom senso, de uma lógica rigorosa e dos dados disponíveis atualizados publicamente pelas ciências, o que você vai fazer? Você vai buscar o parecer da maioria. Você vai ver se aquela informação individualmente que o espírito trouxe, outros espíritos em massa ou em grande quantidade, um volume interessante, razoável, um volume metodologicamente aceitável, se outra quantidade substancial de espíritos vão trazer uma informação semelhante àquela que você inicialmente coletou individualmente de um único espírito. E vai tomar a coletividade como o guia para você finalizar, para você concluir e emitir a sua opinião sobre aquele assunto, aquele ensinamento, emitir o seu parecer, o seu juízo, a sua análise crítica final sobre aquilo que o espírito está ensinando. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos. É desse jeito que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Então os próprios espíritos, né, claro que não os mais ignorantes, os mais sábios, né, eles estimulam esse tipo de método, estimulam esse tipo de postura e de comportamento dos espíritas sérios para abordarem o mundo espiritual de forma séria e, consequentemente, construírem um corpo de doutrina, uma massa crítica de saber espírita confiável, de saber garantido, confiável, relevante, maduro, criterioso e, portanto, útil, verdadeiramente útil, para a humanidade, para o crescimento da humanidade, para o melhoramento da humanidade, para a emancipação dos seres humanos, do ponto de vista intelectual e moral.
Beleza, gente? Fechei, né? Bom demais, tá? Muito obrigado de novo pela presença de vocês. Continue na nossa série, do nosso curso de introdução ao estudo da doutrina espírita. São informações importantes. Vamos trazer textos aqui, segundo eu fiz alguns recortes importantes, para você ter informações fidedignas e de introdução consistentes a respeito do espiritismo, para que você consiga se conduzir melhor dentro da doutrina e dentro do movimento espírita, tá bom? Espero ajudar vocês. Por aqui, professor Álvaro Capucci. Até a próxima.